Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 15 de março de 2021. Agradeço a presença dos colegas vereadores, servidores da casa, a Aline, o André e o Anderson. Cumprimento especial também a todas as pessoas que nos assistem ao vivo via Facebook. E também, já de início, eu como presidente da Câmara, acredito que todos os vereadores queremos desejar nossos votos, nossos sinceros sentimentos ao nosso colega vereador Demétrio Pan pelo falecimento do seu pai, né? Até a direção aqui da casa pegou um histórico, ele que foi vereador suplente desta casa, dos anos de 2001 até 2004, assumindo por 8 oportunidades como vereador suplente nesta casa. Então, uma pessoa sempre muito participativa com a comunidade, um exemplo, tanto é que foi vereador, né? E teve também o seu filho dentro da vida pública pela segunda vez. Então, realmente, os nossos sentimentos ao nosso colega Demétrio Pan. Passamos agora para a leitura da Bíblia. Peço ao vereador Lino Pecati que use a tribuna. Perdição da traição de Judas. Chegada a tarde, foi com os 12. Enquanto estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo me há de entregar. Começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, aquele que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem segue o seu caminho, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser traído. Melhor fora a esse homem não ter nascido. Neste momento, peço à secretária, vereadora Deise Bunay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Moção número 3, de 2021, de apoio. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, na oportunidade em que temos a satisfação de cumprimentá-los, vimos por meio desta encaminhar a moção de apoio ao governo estadual que solicita ao Ministério da Saúde a alteração na ordem prioritária no Plano Nacional de Imunização para antecipar as aplicações das vacinas em professores e funcionários de redes de ensino público e privado. Embora os trabalhadores da educação já figurem no grupo prioritário para a imunização, não há previsão para quando o governo federal disponibilizará doses suficientes para vacinar todos os professores. Se o cronograma apresentado pelo Ministério da Saúde for cumprido, a categoria deve começar a ser vacinada em maio. Passado mais um ano do início da pandemia, ainda estamos em um momento crítico e indiscutível. De um ano de início de pandemia, ainda estamos num momento muito crítico e indiscutível. O impacto causado pela pandemia nas pessoas e em todos os setores da sociedade, sobretudo na educação, em decorrência do fechamento das escolas, medidas adolescentes, muitos, inclusive, impossibilitando de acessar a educação remota. Por isso, essa é mais do que uma preocupação com os professores, é com a educação em si. É importante que tenhamos os profissionais da área de educação imunizados para dar a eles a tranquilidade que permita
o retorno às aulas com serenidade. Precisamos avançar para criar essa consciência perante o governo federal. Desta forma, requeremos que a presente moção de apoio seja encaminhada ao Presidente da República, Ministro da Saúde, Presidente da Câmara dos Deputados, Bancada Gaúcha da Câmara dos Deputados e do Senado, Presidente do Senado, Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Saúde e do Estado do Rio Grande do Sul, Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para que dispense a educação aos cuidados necessários para antecipar a vacina, a fim de que os trabalhadores da área da educação sejam vacinados e para que, quando as condições permitirem, possa ser realizado o retorno às aulas presenciais. Câmara Municipal de Nova Pádua, aos 15 dias de março de 2021, Vinícius Salvador, vereador do PSDB. Ao excelentíssimo senhor Maico Morandi, presidente do Poder Legislativo, indicação 21 de 2021. Os vereadores da bancada progressistas solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que sejam realizados reparos no trecho asfáltico do travessão Mitzel ao travessão Leonel, em especial entre as propriedades de Olinto Gelaim e Clemente Zanella, sendo necessário o conserto de buracos da via, os quais já apresentam tamanho considerável. Justificativa. O trecho citado apresenta diversos buracos grandes, alguns em curvas, obrigando os motoristas a trafegar pela contramão. E quando representa perigo constante de acidentes. Os moradores relatam que esses buracos tornam-se cada vez maiores com a circulação de caminhões. Assim sendo, quando antes for realizado o conserto, menor será o custo ao município. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 15 dias de março de 2021, Gisele Boldrin, Rossi, Maico Morandi, Deise Bunay, Lino Pecati e Gilene Smidley, vereadores progressistas. Indicação 22 de 2021. Os vereadores da bancada do PSDB solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, através do departamento competente, estude a possibilidade de instalar contêineres de lixo para os moradores da localidade do loteamento Jorge Baggio, próximo à Escola Infantil Bortolo Bigarella. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária tendo em vista que os moradores vêm depositando o lixo próximo à parada de ônibus, assim causando mau cheiro e transtorno, até serem recolhidos pela empresa responsável. Desta forma, solicito ao setor competente a instalação de um contêiner próximo à escola infantil. Câmara Municipal de Nova Pádua, aos 15 dias de março de 2021, Vinícius Salvador, vereador do PSDB. Era isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora Deise. Passamos agora para a aprovação da ata 1304 de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores a ata 1304 de 2021. Passamos agora para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Lino Pecati. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores da casa e pessoas que nos assistem através do Facebook. Eu queria me associar às palavras do nosso presidente, desde o início, com a perda do pai do nosso vereador, nosso colega Demétrio, que seria Alcides Pang, que faleceu hoje, o inteiro. Apenas acrescentar um pouco, né? Foi bastante social, participativo,
quando na época de pedreiro, ele também deixou uma marca escrita na paróquia que ele foi um dos pedreiros mais responsáveis na renovação da igreja matriz lá, que era pequena, foi alargada, alongada, levantada, e o ano foi inaugurada lá em 64. Então, a gente lamenta a perda, mas também a gente fica feliz de ter participado e convivido com uma pessoa bem participativa como era o Alcides Pan. Também hoje, mais um conterrâneo nosso também faleceu, que ele nasceu, a juventude ele passou aqui, Simão Menegat também, que só morava lá em Caxias. Então, nossos sentimentos, né, a todos os familiares dessas pessoas que perderam gente queridas. Também na safra da uva, agora falando, praticamente 95% ou 99% concluída. Havia no início preocupação pelo preço também, se o tempo colaborava, todas essas coisas. Lá no meio, lá, quase que o tempo incomoda um pouco, pode ser, mas não tanto. E também a preocupação na colocação também da uva. Muitos tiveram um pouco de dificuldade, porque a safra superou expectativas, muitos acima de 100%. Que bom, né? Que quando tu pensa que dá uma quantia dobra, isso é muito bom. Hoje, então, agora nós, pensando, teremos que torcer para que o vinho que está ali, que seja bem elaborado, que dê um vinho bom, que seja vendido e que entre o dinheiro, porque senão poderia, né, complicar para o próximo ano. Esperemos que tudo dê certo. Então, que os agricultores fiquem mais animados agora com a passagem da safra. Era isso, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Vinícius Salvador. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, membros da casa e pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Também quero me solidarizar pela perda do pai do seu Demétrio Pan, nosso grande colega. Hoje não está presente por causa da morte do seu pai. Também falando sobre a moção que eu apresentei aí sobre a vacinação entre professores. Eu andei falando com a vice-diretora da escola e ela falou que se eu pudesse dar uma ajuda para ver se se o governador consegue mudar o plano para o quanto antes eles consigam fazer a vacina, eles ficariam muito felizes. E daí eu falei que eu entraria com uma moção. Espero que sejamos bem atendidos. Também quero falar aqui as pessoas que trabalham com ambulância, falando comigo, o pessoal do posto aí, que são um pouco lembrados pelos vereadores. Então, quero dar os parabéns, que também deixam suas famílias no fim de semana para fazer um socorro para os munícipes de Nova Pádua. Também aqui falar um pouco sobre a indicação minha da lixeira, ali próximo à parada de ônibus. Eu vejo, esses dias que eu passei ali, o vereador Tonico, que mora no bairro ali, Jorge Baixo, também pode comentar logo em seguida. Vejo que muitas pessoas depositam lixo ali. Vejo que isso fica feio, porque temos turistas, pessoas que passam por aqui. Aí seria bom que vissem que tem uma lixeira, um bom senso de cada um depositar seu lixo na lixeira ou que levem para casa, né? Para não deixar na beira da rua que todo mundo olhe. E também parabenizar o prefeito ou o secretário da saúde que foi comentada a limpeza dos carros. O seu Maico comentou, se não me engano, o carro que eu utilizo e os demais que precisam, foi feita uma limpeza, está bem cuidado. E espero que os munícipes que utilizem, cuidem dele, que não sujem. E parabéns pela iniciativa do prefeito e do seu secretário de obras, que viram que era necessária a limpeza do veículo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Rode. Senhor presidente, caros colegas vereadores,
funcionários da casa, a Aline, o André, o Anderson e pessoas que nos assistem via Facebook. Primeiramente, eu gostaria de deixar aqui também os meus sentimentos ao nosso colega Demétrio, né, pela perca do seu pai. Dispensava comentários, né, como o presidente falou no início, né, a pessoa que ele era, participativo, como o colega Lino falou também. Então fica aqui os meus sentimentos ao nosso colega e toda a sua família. Gostaria também aqui, o colega Vini falou agora da limpeza da ambulância, né? Inclusive hoje de manhã veio uma pessoa me falar que a diferença depois daquilo que nós comentamos aqui na Câmara, de antes para o agora. Não só a ambulância, todos os carros. Eu acho que o puxão de orelha, ele foi dado, né, aos motoristas também. Eles alegavam que não tinham culpa, porque o pessoal comia lá dentro e coisa, mas tem que ter um limite, eles têm que botar ordem, né? Porque, tipo assim, se eu vou usar uma colher de pedreiro, no final do dia eu vou ter que lavar ela, senão amanhã eu boto fora, né? Então eu acho que os motoristas também estão fazendo a parte deles, né? Avisando as pessoas que não consumam alimentos e coisa dentro da ambulância. Então fico feliz também pela indicação que eu coloquei na semana passada. Já foi realizada a roçada lá no loteamento Baggio, né? As pessoas já vieram me comentar também, muito bom. E se associando a ti, Vini, eu acho que ali não é nem as pessoas dali que colocavam aquele lixo ali. Foi entre safra ali, o pessoal, né, das turmas e coisas se reuniam durante a noite, todos os dias praticamente, né? Aquela baderna que estava até nós ter que resolver um momento nem bom de comentar. Mas agora, com certeza, eu acho que não vai mais acontecer aquilo ali. Então, que nem eu falei, a gente fica feliz, a gente vem aqui, coloca a indicação e a administração atende, né? Secretário de Obras, parabéns também a todos que fazem parte ali, os funcionários. E é isso aí. Eu acho que a gente, se tinha alguma dúvida, né? Dúvida da administração que a gente ia fazer, eu acho que a gente está correspondendo à altura. O pessoal está falando, está comentando que a gente está fazendo um bom trabalho e é dessa forma que a gente tem que seguir. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Deise Bunay. Boa noite a todos. Senhor presidente Maico Morandi, vice-presidente Gisele Boldrin, Antônio, Gilney, Lino, Vinícius, Leandro e ao Demétrio, que não se encontra aqui hoje pelo falecimento do seu pai. Meus pêsames, meus sentimentos. Ao pessoal daqui da casa, Anderson, Aline e André. E ao pessoal que nos assiste via Facebook. O meu motivo hoje de estar aqui falando com vocês se diz respeito à insatisfação do comércio aqui em Nova Pata. É claro que é por uma questão de gestão estadual. Mas muitos estão reclamando que estão com seus comércios, serviços prestados fechados. Eu acho injusto? Sim, eu acho injusto. Porque nós sabemos que no comércio se toma medidas mais do que cabíveis e possíveis para que não se contraia o coronavírus. Estou ciente disso, mas estamos esperando as demais informações. Quanto a questões de festas particulares, aglomerações, eu recebi várias reclamações essa semana e também peço encarecidamente a todos que prestem muito atenção, porque a gente não sabe quem possui o vírus.
eu estou com os meus amigos, estou com a minha galera, entre aspas. Mas nós não sabemos quem o possui. Então, por favor, gente, lembre quem tem em casa. Lembre de quem está em casa. Vocês vão estar na festa, vocês vão estar curtindo, ótimo. Nós todos estamos sentindo falta disso. Mas, por favor, pessoal, lembrem de quem vocês têm em casa. Um pai, uma mãe, um vô, uma avó. Esses poderão não ter a sorte que vocês têm. Então, é a nossa gripe normal. Até o ano passado, ela era distribuída normalmente. Conforme esse ano foi acontecendo todos esses problemas com a questão do Covid, ela foi atrasada. Então, a gente vai estar a par de tudo o que estará acontecendo, estará passando para vocês, logo em seguida que a gente souber de alguma informação. Tá? E também gostaria de demonstrar o meu apoio ao vereador Vinícius, pela questão da nossa moção de apoio. Eu acho mais do que justo os nossos professores terem esse direito. Nossos professores que estão aí para transmitir o conteúdo, educação, enfim. Parabéns por essa moção. E no mais, gostaria então também de parabenizar a todos os profissionais da saúde. Essa semana a gente teve como se fosse um encontro, né, de parabenização, de aplausos a todas as pessoas que estão trabalhando em prol da saúde. E gostaria aqui de deixar os meus parabéns a todos vocês que estão trabalhando nisso. Vocês são heróis, realmente são heróis. Parabéns. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gilney Smidley. Retiro. Finalizado o pequeno expediente, passamos agora para o grande expediente. Temos os vereadores Gilney Smidley e a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Peço ao vereador Gilney Smidley para que use a tribuna. O senhor tem 10 minutos. Peço a permissão para tirar a máscara, pois eu quero falar o assunto aqui, que é um assunto que não é brincadeira, que é sério, mas antes disso eu quero cumprimentar o nosso excelentíssimo presidente, Maicon, os funcionários da casa, Aline, Anderson e André. Quero cumprimentar a cada um dos vereadores aqui, a Deise, a Gisele, o Antônio, ao Lino, ao Vinícius, ao Leandro, ao Demétrio, que por sinal essa semana fiquei a semana inteira trabalhando com ele e eu vi a dificuldade dele de colher uva com os pareirais. Nós colhemos uva num pareiral que tinha caído e tal, muita uva perdida. Pai doente no hospital, dormiu no hospital diversas noites, trabalhando durante o dia, não sei como é que ele aguentava. Então, nós estamos achando que a Covid é uma brincadeira e eu agora já vi que não é brincadeira. Famílias inteiras com esse problema, gente conhecida, cunhados, já muita gente, e perdemos já muitas pessoas. Então, senhores vereadores, o que me fez vir aqui é para chamar a atenção a vocês. Nós que somos autoridades temos que fazer alguma coisa e temos que mostrar para o povo que nós estamos aqui para legislar, que nós somos fiscais e nós vamos estar de olho. Eu fiquei triste, muito triste, quando semana passada soube que a fiscalização teve que mandar fechar estabelecimentos.
estabelecimento de lazer, isso prova que nós não estamos ainda, não caiu a ficha em nós. Então eu peço, senhores vereadores, que vocês também alertem o pessoal e a quem nos está ouvindo também, que nos ajudem, porque nós precisamos um dos outros nessa grande pandemia. E eu quero aqui, que me comoveu muito, ler um relato de uma esposa que saiu no jornal Florense, de uma esposa pedindo por favor que a gente leve a sério, pois ela estava com o marido no hospital em estado grave. Então eu vou ler esse trecho para vocês. A dor e o sofrimento de quem passa pela Covid. Giovana, então, mulher do Silvio César Gasperin, 52 anos. Para quem não conhece ele, um carteiro de muitos anos lá em Flores da Cunha, amigo. Inclusive, eu tive a honra de poder falar com ele no dia 15 de janeiro. Eu estava lavando o carro lá em Flores da Cunha, na frente de casa, e ele passou ali, ele concorreu a vereador, uma pessoa muito íntegra, uma pessoa de caráter enorme. Ele veio lá, me parabenizou que eu fiquei vereador e tal, conversou um monte comigo e tal, e depois eu fui para a colheita da uva. Então eu quero ler esse depoimento aqui. Mais conhecido como Chatinho ou Silvio do Correio, ele é uma pessoa alegre, cheia de vida, cheia de vontade de abraçar as pessoas e conversar. Gosta de estar presente na rua. É um passarinho que não gosta de ficar preso na gaiola. O Silvio sempre teve uma vida de boêmio, sempre aproveitou a vida. Ele sempre se cuidou, tendo as devidas preocupações com a Covid, tanto na campanha como vereador, quanto com os amigos. Mas em uma desses percalços da vida, nos quais a gente não sabe com quem estamos conversando, se aproximando mesmo com o distanciamento, as pessoas esquecem de que, claro, a amizade é boa, mas não sabemos quem é portador do vírus. A gente não sabe, porque não está escrito nas pessoas. Estou com Covid, estou presente, estou louco para agredir ou matar alguém. O Silvio não gosta de discriminação, conversa com todo mundo. Eu agora estou sofrendo discriminação pelas pessoas do prédio que moro, da vizinhança que está me isolando. Não estou as culpando, porque ninguém tem culpa de eu estar doente, de meu marido estar doente, mas é desumano o que as pessoas fazem quando a questão é doença. O Silvio não é desse tipo. Mesmo se as pessoas estivessem doentes, ele não deixaria de trocar um oi, mesmo à distância, como eu. Se alguém estiver doente, vou ajudar, porque a gente não é melhor do que ninguém. Estamos na terra para nos ajudar. Mas eu venho só pedir para vocês que conhecem o Silvio, que sabem a força de vontade que ele tem, a pessoa divertida que ele é, que pense se vale a pena se expor numa hora tão grave. Seja por um vício, uma brincadeira, uma diversão temporária, botar em risco a vida de pessoas de sua família ou mesmo de pessoas que vocês nem conhecem. No Silvio a doença demorou a se mostrar, porque ele era forte. Quero que as pessoas entendam que a pessoa alegre que vocês veem nessa foto, que tem a foto dele aqui no jornal, depois eu vou mostrar, está totalmente transformada naquilo que sobrou dele. Ele está entubado na UTI, em caso gravíssimo, lutando pela vida. E a gente está aqui sofrendo, pedindo a Deus todo dia, pedindo oração para quem conhece e ama Ele, para que Ele consiga sair dessa. Nós não estaríamos passando por isso se o Silvio tivesse ficado em casa. Não estaríamos passando por isso se muitas pessoas deixassem de fazer festas clandestinas. Não pense que a doença atinge só os idosos, as pessoas com doença. Antes era assim, mas agora ela está atingindo os jovens. Pessoas que estão se aglomerando, fazendo festas, estão colocando a família em risco, amigos até desconhecidos.
sendo que não existe mais leito para as pessoas serem tratadas. Vocês não têm noção o quanto de pessoas eu conversei para pedir ajuda, para conseguir um leito na UTI para o Silvio. Mas tem gente que nem sabemos que existe e que está morrendo porque não tem. Basta nós deixarmos de ser egoístas. O divertimento é bom, mas na hora certa. Agora não é hora, agora é hora de oração, de compaixão, de empatia. Não é hora de fazer festinha. Vocês que estão se aglomerando, não estão respeitando, e eu lhe peço, olhem para quem está passando por isso. Olhem para os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, já estão desistindo de trabalhar porque não querem mais botar a vida deles em risco. Não é nem questão de quarto de UTI, é não ter pessoas para trabalhar. Os que necessitam, que ainda estão trabalhando, muitas vezes estão ficando doentes e morrendo. Então, pense muito bem antes de fazer as besteiras, ir para festas, se aglomerar. Fiquem em casa, cuidem de sua família, se previnam, não botem a vida de vocês e dos outros em risco. Sejam um pouco mais humanos. Deus amou tanto o ser humano que deu seu único filho para ser sacrificado. Não sacrifique a vida dos outros, porque vocês não vão chegar nem aos pés de quem Deus fez com vocês. Vocês não têm esse poder. Não sacrifiquem a vida dos outros em vão. Meus caros vereadores, esse é o depoimento de uma esposa que tinha o marido na UTI, tal, e ontem ele foi enterrado, morreu. O Cílio, está aqui ele, olhem ali. Uma pessoa de bem, nem enterrado que nem bicho, morreu e logo direto para vocês verem o que é a vida. Era isso, senhor presidente, caros vereadores, e que isso sirva de lição para nós, para que nós possamos ter um pouco mais de responsabilidade. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, secretária, demais vereadores. Nosso boa noite especial ao Demétrio, meus sentimentos a ele e à família. E boa noite a todos que nos acompanham via Facebook. Aproveitando o gancho dos últimos vereadores que comentaram sobre saúde, Deise e Gilney, também hoje estarei comentando sobre saúde, alguns assuntos. Aproveitando que estávamos falando do Covid, então, na entrevista de hoje do governador Eduardo Leite, ele destacou a superlotação das UTIs, que há um mês atrás, as UTIs, se tinha 800 pessoas internadas em UTI. Hoje, avançando um mês, são 2.500. A falta de vagas em UTIs, e segundo o Eduardo Leite, é necessário no mínimo mais 3 semanas, com severas restrições, e ainda assim é difícil termos leitos de UTI para todos. Por que isso é tão grave? Porque qualquer pessoa que precisar, seja pelo Covid ou por qualquer outra doença, não há vagas. Nós, para doenças, dependemos de vagas em Caxias. Caxias não há vagas. Qualquer doença que qualquer um de nós precisar, a gente entra numa fila de espera. Isso é muito sério. Além de se cuidar do corona, temos que rezar para que não aconteça nenhuma outra doença. Então, isso é sério. Os estudos realizados apontam o agravamento da situação nos próximos 15 dias. Então, não contem com notícias boas pelos próximos 15 dias. As notícias estarão se agravando em todo o estado. E comparativamente ao mesmo período do ano passado, isto é, março do ano passado, no ano passado tínhamos 500 mortes por semana, hoje temos 1.200 mortes por semana. A cada 10 leitos de UTI são necessários 50 profissionais. Então não é simplesmente comprar uma cama e colocar ali e comprar um respirador. Aonde estão os profissionais para atender toda a demanda? Né? E nesse contexto, então, uma boa notícia, em meio a tanta preocupação, hoje em Porto Alegre ficou pronto um hospital de campanha, construído pelo Exército,
com 4 médicos e 40 enfermeiros, 20 leitos, sendo 12 enfermarias e 8 UTIs. Nossos parabéns ao Exército Brasileiro e rezar que nossos profissionais de saúde sejam fortes guerreiros e continuem na batalha, que ainda se estende por um longo período. Mas continuando a falar sobre saúde, hoje quero falar sobre um outro assunto, que é os protetores solares. Então, existe a lei dos protetores, da distribuição gratuita dos protetores solares aos agricultores. Essa lei é de 2010, lei estadual, isto é, vigora no Rio Grande do Sul, lei número 13.469, de 2010, de autoria do então deputado Heitor Chu, do PSB. O que define essa lei? Ela define a distribuição gratuita de protetores solares aos agricultores e familiares da agricultura familiar, isto é, das pequenas propriedades, incluindo filhos acima de 14 anos de idade. Cada agricultor ou familiar acima de 14 anos tem direito a um protetor solar a cada 3 meses. Isto é, 4 protetores por ano, fator de proteção solar 30, num frasco de 120 ml. Por que eu estou falando nesse assunto? Fomos questionados bastante em campanha. Algumas famílias, alguns agricultores nos colocaram que não estão recebendo. Então, acredito que não foi falha de ninguém, foi que quando... Essa lei é de 2010, mas ela só passou a vigorar em 2013. Então, houve uma grande mobilização para que todos os agricultores se cadastrem e passem a receber. Porém, depois dessa grande mobilização, talvez alguns não tenham mais ido atrás ou buscado, os que ficaram talvez de fora por algum motivo. O principal motivo que fez alguns ficarem de fora era a falta da DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF. Tá? Então, quero aqui comunicar a todos que essa lei continua, essa lei existe, e a qualquer momento, qualquer agricultor ou familiar acima de 14 anos pode estar encaminhando esse pedido para o recebimento dos protetores solares. Como se faz esse pedido? É preenchido se busca o primeiro passo é ir ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, independente se você é associado, se paga mensalidade ou não. Então, lá no sindicato se preenche um cadastro. Esse cadastro é enviado ao posto de saúde e o posto de saúde faz a solicitação ao Estado. Não é custo ao município, é o Estado, porque é uma lei estadual, é o Estado que fornece. E, então, é aos agricultores acima de 14 anos. Alguns, então, naquela época tinham os filhos pequenos, hoje os filhos chegaram aos 14 anos e contribuem, trabalham nas atividades, podem também estar sendo incluídos. O que é necessário para fazer esse pedido, esse encaminhamento dos protetores solares? Chega no sindicato com os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência e a declaração de aptidão ao PRONAF. Onde é que eu encontro isso? O próprio sindicato disponibiliza aos que já possuem. A maioria dos agricultores já possui a DAP. Quem entrega uva em vinícolas, muitas vinícolas, cooperativas solicitam a apresentação da DAP. Mas também todo agricultor que faz um empréstimo via mais alimentos, é necessária a apresentação da DAP. Então, a maioria dos agricultores já possuem. Alguns não possuem porque talvez nunca fizeram esses financiamentos, a exemplo, mais alimentos. Também podem estar fazendo a DAP, que nada mais é do que uma declaração em que o agricultor se declara estar apto a fazer o PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Isto não quer dizer que o agricultor vá fazer o financiamento ou vá estar adquirindo alguma máquina. Não é necessário adquirir. É uma declaração de que você está apto a participar do PRONAF, independente se participar ou não. Então, os que possuem a DAP já estão com tudo em mãos e os que não possuem, caso queiram, é só solicitar. Para fazer a DAP, o que é necessário é a comprovação de que você é agricultor, principalmente através de talão de produtor. Chama a atenção de que talvez alguns façam, que não se esteja endividando as famílias ou fazendo PRONAFs, custeios ou empréstimos que não sejam necessários. Cada família sabe, nossa cultura é bem ciente quanto a isso, né? Apenas fazer quando é necessário. Mas havendo a DAP, é permitido então que se faça os custeios, os PRONAFs, e é permitido a aquisição dos protetores solares. Que mais que eu queria dizer? Qual é a importância do protetor solar
Então, por que só no Rio Grande do Sul e qual é a importância? No Brasil, nós temos 180 mil novos casos de câncer de pele ao ano. 1/3 dos tumores malignos do Brasil são câncer de pele. E o Rio Grande do Sul é o estado com maior incidência de câncer de pele maligno. Ué, por que justamente o Rio Grande do Sul? Tem uma explicação para isso? Tem. A colonização. Fomos colonizados principalmente por italianos e alemães, europeus, não é? Pele branca, que é muito mais sensível à radiação solar. E, entre todas as etnias, os brancos são os que têm maior sensibilidade ao sol. Então, essa é a explicação de por que no Rio Grande do Sul a gente termos a maior incidência do câncer de pele. E essa lei estadual, então, inicialmente incluiu 129 municípios, que é os que têm maiores índices de câncer de pele. E Nova Pádua, claro, está incluída, portanto, os agricultores que ainda não possuem essa distribuição do protetor solar podem sim encaminhá-la. E chamo a atenção a todos, então, que cuidem de si, que observem as pintas que temos na pele. Se essas pintas começarem a trocar de coloração, aumentar de tamanho ou causar alguma dor ao raspar com a roupa, por exemplo, é interessante procurar um dermatologista que sim pode estar se iniciando um câncer de pele. Pode ser benigno, que o procedimento é bem simples, só se faz a remoção da mancha, mas quem espera muito tempo, esse câncer pode evoluir e sim se tem muitas mortes devido ao câncer de pele também. E lembrando que a pele, ela protege todo o nosso corpo, então é importantíssimo que cuidemos também da pele. Então, sobre os protetores solares, o esclarecimento era esse. Sobre o corona, sobre esse vírus que tanto está causando estresse em toda a sociedade, deixo o meu pedido que todos nós nos cuidemos muito. É um pedido, é um apelo, como muito bem colocou o Gilney e a Deise também, a gente sabe quem a gente tem em casa, quem tem um pai, quem tem os idosos principalmente, temos que cuidar deles, a vacina vem, mas demora, e cada um se cuidando, a gente evita a propagação desse vírus. E também, então, só para finalizar, comentei na semana passada, quero comentar novamente aos cardíacos da insuficiência cardíaca, que o Entresto, então, através de uma portaria, o medicamento Entresto está liberado, também pelo governo federal, também não gera custos ao município. Então, quem possui essa insuficiência, que busque no posto de saúde os formulários, que então é só preencher essa requisição médica, ter o laudo do médico e apresentar os exames que o posto de saúde encaminha o pedido para este medicamento gratuitamente também. Era isso, muito obrigada. Finalizado o grande expediente, passamos agora para um pequeno intervalo, somente para os vereadores que quiserem fazer a sua inscrição nas explicações pessoais ou ir até a cozinha tomar uma água ou se tiverem a necessidade de ir até o banheiro. Então, em breve, retornaremos com a nossa sessão ordinária.
Retornando então, passamos de imediato para a nossa ordem do dia. Hoje temos uma moção de apoio, 2 indicações e um projeto de lei para a apreciação e votação dos vereadores. Começamos com a moção número 3 de 2021 de apoio. Na oportunidade em que temos a satisfação de cumprimentá-los, viemos por meio desta encaminhar a moção de apoio ao governo estadual, que solicita ao Ministério da Saúde a alteração na ordem prioritária do Plano Nacional de Imunização para antecipar as aplicações de vacinas em professores e funcionários das redes de ensino pública e privada. Está em discussão esta moção de apoio. Não tendo discussão, passamos para a votação desta moção de apoio. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereador Antônio Rodi. Aprovado. Vereador Gilney Smidlerle. Aprovado. Vereador Lino Pecati. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores a moção número 3 de 2021. Temos a indicação 21 de 2021. Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que seja realizado reparos no trecho asfáltico do travessão Mitzel ao travessão Leonel, em especial entre as propriedades de Olinto Gelaim e Clemente Zanella, sendo necessário o conserto dos buracos da via, os quais já apresentam um tamanho considerável. Está em discussão esta indicação. Vereadora Gisele Boldrin Rossi com a palavra. Então, essa indicação vemos como extremamente necessária e os buracos já estão bem grandes, ocupam mais de meia pista, estão em locais de curvas, há uma grande circulação de carros, caminhões pela via e todos que passam desviam dos buracos e passam pela contramão. Então, chegou-se num ponto em que os buracos cresceram muito em pouco tempo. E também, então, não apenas fizemos a indicação, mas também conversamos com o secretário, com o prefeito, e o que eles nos colocaram que já estão sendo feito o estudo do material necessário para fazer os reparos, e que dentro do cronograma que está previsto será feito esses reparos sim, que são importantíssimos e que a via necessita de cuidados nesse ponto. Também aproveitando que há em outros locais esses como vamos dizer, são locais em que o asfalto sofreu rebaixamentos, né? E há esses locais em diversos pontos do município, vemos hoje o mais crítico ali onde os buracos já apareceram. Mas deixando já registrado também o trecho entre a Carrocerias Baggio e a Frutipado, que os munícipes também já estão nos solicitando que sejam preenchidos esses rebaixamentos antes que apareçam os novos buracos. Também já conversamos com o secretário, o prefeito, e eles nos colocam que assim que possível estarão fazendo o estudo e há um cronograma para que se resolva esses pontos, sim. Só pedem um pouquinho de calma que os estudos, as licitações, os levantamentos de valores levam seus tempos, seus prazos, mas eles já estão de olho na situação, nos trechos e providenciando as medidas necessárias. Vereador Antônio Rodi com a palavra. Me associando à colega, muito boa indicação. Eu acho, Gisele, que tá feio mesmo, eu passei por ali e como a colega falou, tem outros vários locais, tipo o Travessão Bonito, onde desce pro Cerro Grande, aí na frente do Valério Bisinella e do Camilo Bisinella ali, tá horrível ali. Então eu acho importantíssimo colocar também junto, né, esses locais aí, para que se faça os reparos. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Lino Pecati. Eu também queria dizer não apenas se a Secretaria de Obras, o prefeito estão disponíveis a fazê-lo dentro de breve, melhor. Mas aquilo que a gente gostaria que acontecesse de agora em diante, não ficar tanto lamentando o que aconteceu. Queremos uma administração e uma Câmara de Vereadores que procura de todas as formas fazer o melhor para que não aconteça mais coisas assim. Fazer um pouco menos bem feito, se há banhado
corrigir, tirar toda essa lama embaixo, colocar pedra como se deve ser feito, que fica bem mais difícil depois o asfalto ceder. Era isso que eu gostaria daqui para frente, sem cri-cris políticos, mas que as coisas acontecessem pelo melhor. Também, fazendo um pequeno comentário, essa já era uma indicação que era recorrente nos últimos anos, né, como o vereador Tonico acrescentou no trecho do Travessão Bonito, temos no Travessão Curuçu também problemas asfálticos, e é exatamente por aí, Lino, né, não era coisas de campanha política, são problemas que eles realmente existem e não devem mais acontecer. E se acontecerem, seja quem for, devem ser cobrados e depois consertados. E também conversando com o prefeito Darley, especificamente sobre o caso do Travessão Leonel, que é o pior, digamos, em desnível de asfalto, que não é como em outros casos que há em Nova Pádua, que pode ser, quando é feito um outro pavimentação asfáltica, conseguir tapar outros buracos. Ali vai ser necessário todo um reestudo da via para equilíbrio dela e também toda a tapeação dos buracos, o que sairá num valor bem elevado, mas esperamos e estaremos lá cobrando para que fique um serviço bem feito. Não tendo mais discussão, passamos para a votação desta indicação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada a indicação 21 de 2021. Aprovado por todos os vereadores esta indicação. Temos a indicação número 22 de 2021. O vereador da bancada do PSDB solicita ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, através do departamento competente, estude a possibilidade de instalar containers de lixo para os moradores da localidade do loteamento Jorge Baggio, próximo à escola infantil Bortolo Bigarella. Está em discussão esta indicação. Eu acho que os vereadores também, que tinham considerações a fazer, já as fizeram, mas com certeza sempre necessário, e ao longo dos anos, certamente deve ser expandido os containers de lixo para que não haja sacolas e outros objetos espalhados na nossa cidade, tanto pelo embelezamento, mas principalmente pela segurança e pelo bom clima que apresenta esses containers dentro de uma cidade. Sem mais discussões, passamos para a votação desta indicação. Se todos os vereadores concordam, considera aprovada esta indicação. Aprovada a indicação 22 de 2021. Temos também o projeto de lei número 16, de 4 de março de 2021, este que deu entrada na semana passada, esteve na mesa dos vereadores durante esta semana e está apto para votação. Projeto que autoriza a contratação por tempo determinado mediante processo seletivo simplificado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Está em discussão este projeto de lei. Vereadora Gisele Boldrin Rossi com a palavra. Então, lembrando que este projeto de lei é para a contratação de 2 operadores de máquina, que no momento se faz necessário, estão em falta, e não há nenhum concursado que possa ser chamado para ocupar. Então, esse processo simplificado é temporário, é para 6 meses, podendo ser prorrogado por no máximo mais 6 meses. Dentro desse prazo, é necessário que se faça um concurso para o preenchimento dessas vagas, que é o modo correto da contratação de funcionários públicos. Porém, como não há nenhum inscrito nos antigos concursos, se faz necessário e a única forma de preencher a necessidade. Muito bem explicado, vereadora Gisele. Sem mais discussões, passamos para a aprovação deste projeto de lei. Vereador Lino Pecati. Aprovado. Vereador Gilney Midlerle. Aprovado. Vereador Antônio Rode. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. E vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 16, de 4 de março de 2021. Finalizada
Finalizada a ordem do dia, passamos para as explicações com a palavra a vereadora Deise Bunay. Bom, pessoal, voltando a falar sobre, então, a pandemia, eu só gostaria de esclarecer a vocês, antes que eu comentei que o comércio estava um pouco insatisfeito. Sim, eles estão. Eu também, como uma funcionária de servidora de serviços, eu forneço serviços, sou cabeleireira, maquiadora, também estou. Mas, enfim, se cabe a um, caberia a todos, né? Mas voltando a falar sobre o assunto, nós temos instruções, nós temos estrutura, a nossa vigilância sanitária está de parabéns. Eu gostaria de parabenizar o Paulo Pagliosa pelo acompanhamento, pelas instruções e pelo trabalho que está fazendo juntamente com sua equipe. E também gostaria de dizer que eu vi muitos estabelecimentos se desdobrando em cuidados para não adquirir e para não repassar o vírus. Então eu estou aqui hoje para dizer para vocês que não existem culpados. Não existe. O culpado é o vírus. E é por isso que nós temos que cuidar. Eu gostaria de dizer que o comércio está de mãos atadas. Nós temos pessoas que às vezes a gente tem certeza, não tem o vírus, beleza, mas a gente não sabe. Mas enfim, só queria dizer que todo o comércio de Nova Pádua está envolvido e está sendo muito bem instruído. Parabéns a todos os envolvidos. E gostaria de dizer também que as pessoas que criticam o comércio não têm humanidade nenhuma e muito menos respeito. E pessoal, por favor, como eu havia falado na outra vez, usem máscara. Querem ficar na rua, querem dar uma voltinha, usem máscara, porque ela é fundamental para a prevenção. Era isso, senhor presidente, muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Novamente, boa noite a todos. Algumas informações. Então, hoje, 15 de março, foi aprovada a PEC 109, Proposta de Emenda à Constituição 109, mais conhecida como Proposta PEC Emergencial, que autoriza o Executivo brasileiro, então, a gastar 44 milhões com auxílio emergencial. Isto significa dizer que vamos ter um novo prazo em que será cedido o auxílio emergencial destinado às famílias mais carentes, e o intuito é atender 45 milhões de pessoas. E, claro, destacamos que o interessante seria que realmente apenas as famílias e os que se enquadram nos requisitos do auxílio emergencial utilizem esse benefício, pois é dinheiro de todos os brasileiros que às vezes acaba sendo utilizado por quem não precisaria estar neste grupo. Outras informações, então, novamente em conversa com a diretora da Escola Luiz Gelaim, verificando a situação dos professores. Hoje ela me passou que professores do ensino fundamental 1 e 2, o quadro de professores está completo, e do ensino médio falta apenas inglês, sociologia e filosofia. E comparativamente aos dados que tinha me passado na semana passada, a coordenadora da 4ª CRE, são 3 horas de cada apenas que estariam faltando e que estão tentando os ajustes necessários para que sejam supridas essa carga horária também. E estaremos novamente em contato todas as semanas até que o quadro esteja completo. Também lembrando que se iniciou a Semana do Município, não temos comemorações devido a todas as restrições da bandeira preta, mas lembrando que nessa semana nosso município fará aniversário e com todo orgulho nossas parabenizações a todos os munícipes e ao município em si. Também comentando das sinalizações dos novos asfaltos e pinturas que foram feitas nessa semana, ficaram muito bons, não apenas a pintura das faixas, mas também as placas indicativas e sinalizadoras que foram colocadas nesses trechos novos.
E também quero pedir que, se em algum local do município haja cruzamentos em que não haja placas e que haja necessidade, que nos comuniquem, que estamos aqui para que todo o nosso município seja bem sinalizado. Talvez não estejamos nos dando conta, mas quem vive nas suas proximidades perceba a necessidade. E, claro, preciso fazer um comunicado, então, a comunidade do Travessão Barra, que me solicitou que esteja entrando em contato com o secretário de Obras, o Celso Chiarani, e o prefeito, sobre um pedido de que seja feita logo a demarcação de todo o trecho onde será feito o alargamento, pois é nesse período que as famílias têm tempo de remover os pareirais, as cercas, as árvores e o que for necessário. Então, em conversa, o prefeito nos colocou que já está sendo feito o processo, a verificação toda da parte ambiental, das licenças, do licenciamento ambiental, tanto do Leonel quanto do Travessão Barra já estão sendo encaminhadas, e nos colocaram que eles desejam muito fazer uma reunião com todos os envolvidos, os proprietários das terras onde passa esse alargamento, e que assim que a bandeira permitir, acredito que a partir da semana que vem haverá flexibilizações. Segue a bandeira preta, segundo o Eduardo Leite colocou hoje, mas há certas flexibilizações. E assim que a bandeira permitir e que for permitido, será feita uma reunião com todos os envolvidos, esclarecendo todos os detalhes, os pequenos pontos que precisam ser abordados individualmente e em coletivo de toda a comunidade. Então, eles nos colocaram que assim que possível estarão marcando essa reunião e que eles têm consciência, sim, de que é necessário essa demarcação urgente para que as famílias tenham o seu tempo, mesmo que a obra se inicie mais adiante, é prevista para este ano, mas os agricultores, e a gente sabe que é assim, eles só têm o tempo até antes da poda das pareiras, né? Então, comunidade, fiquem tranquilas, a comunidade do Leonel se enquadra na mesma situação. Então, o prefeito e o secretário estarão agendando com todos os envolvidos nessa área o mais breve possível, assim que conseguirem. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Martelo. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o presidente Maicon, colegas vereadores e servidores da casa. Queria desejar meus sinceros sentimentos ao colega Demétrio pela perda de seu pai e a toda a sua família. Queria também agradecer a Secretaria de Obras pela rapidez que foi pelo conserto das lâmpadas aqui do centro do município, que dentro de uma semana já consertaram todas as lâmpadas. Então, só queria agradecer, que fizeram um serviço bem feito e rápido. E era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Rodi. Senhor presidente, eu teria umas colocações para fazer, mas eu acho que eu vou retirar devido ao tempo que a gente já se excedeu um pouco, né? Mas eu volto na próxima segunda, então. Obrigado. Obrigado, vereador Tonico. Finalizada as explicações pessoais, também hoje excedemos um pouco o tempo das 20 horas. Eu também tenho algumas colocações importantes para serem feitas a respeito do projeto de lei número 10 de 2021, que aprovamos há 15 dias atrás, a respeito do repasse ao Hospital Flores da Cunha, tanto para termos um convênio Covid, tanto para termos um médico aqui na nossa unidade básica de saúde, no nosso posto de saúde. Então, a partir de hoje já estava em funcionamento. O médico Tiago Mosquen, de Flores da Cunha, está atendendo na segunda de manhã, na terça de tarde, na quinta-feira de tarde e na sexta-feira de manhã, já fazendo procedimentos e também atendendo as pessoas que precisam do atendimento específico para o coronavírus. Então, agradecer ao Hospital Nossa Senhora de Fátima também pela cedência de um profissional aqui em contraturno dos horários dele no Hospital de Flores da Cunha, medida esta que vai suprir muito a nossa falta de médico e também os atendimentos que tanto eram necessários do coronavírus. Sabemos que não é
uma questão que irá permanecer, é somente por o período de 30 dias, mas irá ajudar muito no prazo que ele ficará aqui. Também uma notícia boa, tendo em vista os últimos dias de confirmados do coronavírus aqui na nossa cidade, praticamente números recordes dia após dia, e hoje o prefeito me passou assim que saiu, não tivemos nenhum caso positivo na data de hoje, todos os testes feitos deram negativos. Tivemos hoje também a liberação de 11 pessoas que estavam com o vírus e agora estão liberadas, então isso, né, a um meio de turbilhões de notícias negativas, também temos pouco, mas temos algo a comemorar. E também a questão de informação, para quem não está acompanhando, temos 227 pessoas vacinadas na primeira dose da vacina e 73 pessoas vacinadas na segunda dose. Importante lembrar as pessoas que nos assistem, não significa que a pessoa que foi vacinada, ela está 100% imune ao vírus. Quando ela tiver as duas vacinações, ela está bem propícia a não ter mais esse vírus, mas há casos sim que a pessoa recebeu as duas doses, casos raros, mas há que recebeu as duas doses e acabou mesmo assim contraindo o coronavírus. Ela não lembro a porcentagem correta de eficácia dela, mas é 90 e poucos %, então ainda uma margem, por isso devemos sim redobrar os cuidados. E também sobre o que foi comentado a respeito do bom trabalho da administração, mas eu acho que vale ressaltar o bom trabalho que nós, vereadores, estamos fazendo aqui nesta casa. Muitas vezes os vereadores passam batido nessas situações, às vezes não recebem a atenção da comunidade, do executivo, mas o que cada um de nós está fazendo nesta legislatura deve ser visto, mantido e copiado pelos demais. Eu estive na última legislatura e pude acompanhar até de perto em outras. E a gente vê vereadores que não seriam do partido do prefeito criticando, indo lá na sala, cobrando, exigindo e vindo aqui fazendo as suas considerações, colocando as suas indicações e sendo atendidos. Então, o bom trabalho passa por também, e muito importante, por nós, vereadores. Então, que se mantenha esse clima de trabalho, principalmente de trabalho. Sobre algumas considerações aqui da nossa Casa Legislativa, era para estar finalizada a nossa reforma do plenário, mas devido à empresa que irá fazer a colocação desses móveis, eles tiveram alguns funcionários que acabaram contraindo o coronavírus e atrasou, mas a princípio, não para a semana que vem, mas para o final do mês estará colocado o nosso plenário com o timer no seu devido lugar, a televisão, para que os vereadores possam acompanhar os trabalhos. Também o vereador Leandro hoje colocou, né, que foi consertada a cadeira dele e quase todas as cadeiras haviam algum defeito de vários anos atrás, diga de passagem, e 15 dias atrás, mais ou menos, veio um técnico aqui e fez todo esse reparo e toda essa manutenção nas cadeiras dos vereadores, dos funcionários da casa. E também, finalizando, né, na última sexta-feira, dia 12/3, tivemos uma pequena, mas grandiosa homenagem aos profissionais da saúde de todo o nosso país. Tivemos uma mobilização para as pessoas, né, para, de certa forma, reconhecermos o trabalho que esses heróis estão fazendo pela população em geral. Então, peço que os vereadores me acompanhem para nós também fazermos o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento a todos os profissionais da saúde,
de Nova Pádua, de Flores da Cunha, de Caxias do Sul, toda a Serra Gaúcha, que vem passando pelo pior momento desde o início da pandemia, de todo o Rio Grande do Sul, Brasil e de todo o mundo. São, junto com outras categorias, guerreiros na nossa linha de frente. São os nossos soldados e a gente merece, e vocês merecem, o nosso reconhecimento e agradecimento. Então, sem mais nada por hoje, agradeço a proteção de Deus, agradeço a presença dos colegas vereadores, funcionários da casa, a todas as pessoas que nos acompanharam via Facebook. Pedimos uma semana abençoada a todos nós e que semana que vem tenhamos notícias melhores. Uma boa semana e o nosso muito obrigado.